Então, muito boa tarde. Vamos dar início à audição a requerimento do PST da Ordem dos Enfermeiros. O assunto é as atuais condições de funcionamento da emergência médica em Portugal. E, portanto, damos as boas-vindas ao Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Dr. Luís Filipe Barreira, à Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, e também ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro João Paulo Carvalho. Boas-vindas, obrigada pela vossa disponibilidade e votos de uma boa audição. Creio que correrá tudo bem. Portanto, nós temos aqui a grelha dos tempos. Nós teremos às 3 horas o início da Comissão Permanente e, por isso, esta grelha é aquela que é adequada para, uma vez que não pedimos autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para os trabalhos poderem estar terminados a quando o início da Comissão Permanente. Passo desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente do PSD e, portanto, passo já a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Na sua pessoa aproveito para também cumprimentar os outros membros da direção que estão aqui consigo. E agradecer o facto de estar aqui hoje, porque não é possível nós estarmos a pensar naquilo que não está bem na emergência médica ou naquilo que é preciso fazer na emergência médica sem, obviamente, ouvir os enfermeiros, que têm um papel muito importante na emergência médica. Eu começaria por realçar os aspectos, enfim, que têm sido mais ou menos falados durante os últimos tempos, relativamente àquilo que é a qualidade da emergência em termos globais, naquilo que é as dificuldades que nós sentimos no dia-a-dia, nomeadamente no atendimento das chamadas telefónicas, por exemplo, do CODU, nomeadamente em termos de recursos humanos, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam técnicos de emergência, na questão da própria degradação de vários materiais que, aliás, a própria Ordem e os próprios sindicatos foram também denunciando ao longo destes tempos, quer dos enfermeiros, quer dos técnicos, quer até dos médicos. A questão do papel, de facto, que está reservado aos vários intervenientes nas CIV, nas VMER e, obviamente, também nos helicópteros. O papel que os bombeiros têm, os bombeiros continuam a ser, se calhar, em 85% dos casos, na periferia, as primeiras pessoas a chegarem, a socorrerem, por exemplo, um acidente de viação, e, portanto, muitas vezes têm que fazer alguma coisa, e têm, obviamente, limitações naquilo que podem fazer, contrariamente a bombeiros que trabalham noutros países e que participam também na emergência. Mas, sobretudo, eu gostava de ouvir o Sr. Bastonário sobre estas matérias todas, de uma forma global, e aquilo que são também as vossas propostas. Nós ouvimos recentemente, nesta casa, o ex-presidente do INEM, o Dr. Luís Meira, que confirmou que, de facto, foram retirados do INEM, e, aliás, isto vai condicionar várias audições que nós vamos ter, vários milhões de euros, mais de 100 milhões de euros, ou 90 milhões de euros, mas depois parece que a Iniciativa Liberal conseguiu saber mais algumas coisas, mas enfim, 90 milhões de euros durante a pandemia e que nunca mais foram devolvidos ao INEM. E que, obviamente, isso prejudica bastante o funcionamento do INEM. Como quando nós estamos a falar do Instituto Nacional de Emergência Médica, estamos a falar de questões que se relacionam com a vida e com a morte. Estamos a falar de vidas que nós podemos salvar, vidas que nós podemos perder se não atuarmos, de facto, no tempo correto. Eu gostava de ter aqui a vossa perspectiva sobre aquilo que é as dificuldades e as deficiências que existem a nível da emergência médica, daquilo que tem sido feito e daquilo que é a vossa opinião de como é que nós poderemos melhorar a emergência médica, dado que estamos numa época também de mudança e é importante, obviamente, que a emergência médica possa responder de forma mais eficiente àquilo que são as necessidades dos portugueses. Portanto, muito obrigado por terem vindo
e até já. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, tem 4 minutos e poderá dividir a sua apresentação com os restantes colegas, mas ficará ao seu arbítrio. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permitam-me que comece por cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes e dizer que para a Ordem dos Enfermeiros é um privilégio e um orgulho estar aqui convosco nesta comissão, nesta ilustre comissão, a debater estas questões relativas à emergência médica em Portugal. Gostava de vos assegurar que, por parte da Ordem dos Enfermeiros, terão todo o apoio necessário, todos os grupos parlamentares, naquilo que forem as vossas propostas, também nesta área da emergência médica em Portugal, e que estamos naturalmente disponíveis para colaborar na construção das propostas de reformas que sejam importantes instituir neste âmbito da emergência médica em Portugal, e conforme foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães, os enfermeiros assumem, de facto, um papel fundamental nesta área da emergência médica em Portugal. Portanto, depois deste pequeno repto, dizer-vos só que nós temos acompanhado ao longo dos anos, obviamente, esta questão do INEM, em particular, com uma crescente preocupação, com um conjunto grave de algumas situações que vão e que impactam negativamente na organização, no funcionamento e também na própria capacidade do INEM e consequentemente, também no Sistema Integrado de Emergência Médica, como, aliás, nós demos conhecimento num ofício que enviamos ao Ministério da Saúde a 14 de junho, onde, essencialmente, nós evidenciamos que a existência de enfermeiros no Sistema Integrado de Emergência Médica constitui-se como um requisito que é essencial para garantir o acesso a cuidados de saúde seguros, diferenciados e de qualidade, que é urgente, naturalmente, reforçar o número de enfermeiros no INEM, de forma a garantir a sua afetação aos meios mais diferenciados do socorro, nomeadamente as CIVs, as VMERs e também o Helitransporte, e que é necessário que exista, de facto, uma urgente adequação do INEM àquela que hoje é a realidade da própria carreira dos enfermeiros, das competências que os enfermeiros hoje possuem e que podem colocar ao serviço das pessoas, neste caso em concreto, ao serviço do socorro em Portugal. E, portanto, hoje a própria estrutura da carreira do INEM relativamente aos enfermeiros encontra-se desatualizada e que carece, de facto, de uma revisão. Mas, naturalmente, sem prejuízo e da disponibilidade de nós podermos, a seguir, enviar um documento estruturante sobre as propostas que a Ordem enviou e que tem um documento detalhado sobre esta matéria e que depois pode enviar a todos os senhores deputados, nós gostávamos só de evidenciar neste curto momento 2 tópicos mais macro do ponto de vista, e neste caso concreto, do próprio Sistema Integrado de Emergência Médica e, conforme foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães, na verdade, hoje a própria estatística que temos atribuem, de facto, às entidades parceiras deste Sistema Integrado de Emergência cerca de 90% do socorro. Estamos a falar, naturalmente, dos bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, que assumem 90% do socorro pré-hospitalar dos doentes, e assegurando o INEM, depois, neste âmbito mais básico em termos de suporte, ou diria menos diferenciado, os restantes 10% através também dos seus meios. E, portanto, neste caso, a transferência desta resposta, e que estamos a falar na resposta de nível básico menos diferenciado, entendemos que devia ser, de facto, entregue a entidades parceiras, obviamente sobre a regulação e a coordenação e a formação do INEM, e que possibilitaria uma atuação mais rápida, eficaz e uma gestão mais eficiente, quer dos meios, quer dos recursos, contribuindo para uma resposta em situações de emergência pré-hospitalar diferenciada da responsabilidade, esta sim, do próprio INEM e que não ficasse comprometida por falta de recursos humanos. Portanto, reforçarmos um pouco aquilo que é o contributo quer dos bombeiros, quer da Cruz Vermelha. E esta medida, no fundo, a ser acompanhada pelo reforço, obviamente, também das competências daqueles tripulantes da ambulância e do socorro, os chamados TAS, quer dos bombeiros, quer da Cruz Vermelha.
E depois, só, se a Sra. Presidente me permite, só uma outra medida macro também, que tem a ver, no fundo, com o transporte interhospitalar do doente crítico, e neste caso em concreto, esta resposta até está espelhada no Plano de Emergência para a Saúde, que foi apresentada pelo Governo na medida B8 e que, obviamente, nós, enquanto Ordem, acompanhamos esta resposta à semelhança daquilo que já hoje acontece também para o transporte interhospitalar pediátrico. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela resposta concisa. E agora passaremos para uma ronda, onde cada Sr. Deputado tem 4 minutos, depois terá o Sr. Bastonário e a equipa terão a possibilidade de responder em bloco. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhores deputados e um cumprimento ao Dr. Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, e também aos elementos que o acompanham nesta audição. Em sede da Comissão de Saúde, nós temos vindo a realizar um conjunto de audições que versam precisamente sobre esta matéria, a emergência médica. As questões relacionadas com a emergência médica e a saúde no seu todo são para nós um assunto de máxima importância e que tratamos com o devido rigor. Estamos, aliás, muito distantes daquela que é e que tem sido a postura do PSD nesta matéria, o partido que suporta o Governo, que durante muito tempo andou a alimentar uma narrativa simplista e demagógica sobre o SNS. O PSD ensaiou um discurso no qual sugeria que os problemas do SNS seriam de fácil resolução, que esses problemas se resolviam em 60 dias com um plano de emergência. Dizia-nos isto o Dr. Luís Montenegro, na altura candidato a Primeiro-Ministro de Portugal. Dizia-nos isto, não sei se por desconhecimento da realidade e da complexidade dos problemas, se pela ânsia de projetar uma mudança em período de campanha eleitoral. O que é certo é que o Governo criou esta ilusão de que os problemas na saúde, tal como em outras áreas, aliás, seriam resolvidos no abrir e fechar de olhos, como se os desafios com que o SNS se depara não fossem sequer estruturais. O problema é que as expectativas criadas saíram goradas. E eis que, afinal, as dificuldades do SNS já não se resolvem em 60 dias. É o que nos diz agora Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Em suma, o Governo apresentou-nos um plano de emergência para a saúde, que, entretanto, foi rebatizado Plano de Emergência em Transformação da Saúde, mas, independentemente do nome que lhe queiramos dar, este plano falhou. Falhou aos profissionais de saúde, falhou ao SNS, falhou aos portugueses e tem falhado também neste dossiê tão importante como é a emergência médica. No requerimento apresentado pelo PSD são apresentadas 2 falhas neste domínio: a degradação dos meios do INEM e a falta de recursos humanos. Ora, sobre os recursos do INEM, todos sabemos que nos últimos anos foram feitos investimentos, sendo que houve uma renovação do parque de VMER em 100% até 2018. E temos agora, enfim, às mãos deste Governo, temos agora um novo sarilho com que nos deparamos no que toca ao serviço de helitransporte, o que motivou, aliás, a demissão do Presidente no INEM, que aqui, nesta Comissão, já nos comprovou que este novo sarilho se deveu à incompetência da Sra. Ministra da Saúde em tratar este assunto. E, relativamente aos recursos humanos, esta é uma lacuna evidente e nós sabemos que precisamos de profissionais de saúde, pois são eles o garante que o SNS para que o SNS possa responder às necessidades dos portugueses. E, ainda à falta de recursos humanos, nós juntamos outro fator de preocupação, que são as falsas urgências. No nosso país, sabemos que temos cerca de 2 milhões de episódios de urgências por ano que não são verdadeiras urgências. Cidadãos que se deslocam ao serviço de urgência sem contactarem antes da linha de saúde SNS 24 ou sem ligarem para o 112. E pergunto-lhe, portanto, nesta matéria de combate às falsas urgências, que contributos é que nos podem deixar para minimizar esta questão? E, quando falamos de recursos humanos, as reivindicações da Ordem dos Enfermeiros e dos sindicatos são conhecidas. Batem-se pela melhoria das carreiras, melhores salários e melhores condições de trabalho. Ora, esta semana houve uma reunião da Ordem com o Governo em que o Sr. Bastonário disse publicamente estar otimista em relação à receptividade das propostas que apresentou. Portanto, seria importante percebermos qual é este caminho que se pretende
percorrer, que compromissos foram assumidos, que estratégia está a ser delineada para que o Sr. Bastonário possa dizer que está otimista. E deixa esta questão com grande preocupação, porque os sinais que vemos apontam numa direção absolutamente contrária, apontam num investimento cada vez maior de recursos, não no Serviço Nacional de Saúde, mas no setor privado. Uma outra questão que lhe quero colocar para terminar, Sra. Presidente, prende-se com a saúde materna e obstétrica. Neste domínio, a grande medida que foi apresentada foi a linha SNS grávida. Ora, o telefone toca e é muito bom que do outro lado da linha tenha alguém para nos atender. O problema é que, chegadas ao hospital, as grávidas deparavam-se com as urgências encerradas. Foram mais 40% de encerramentos face ao ano anterior. Foram realizados 41 partos em ambulância até agosto, em comparação com os 13 partos realizados em 2023. E, portanto, nestes domínios, a Ordem dos Enfermeiros defende que a capacidade dos profissionais deve ser aproveitada no seu todo e, portanto, pergunto-lhes que medidas é que podem minimizar estes constrangimentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra, já consumiu meio minuto do minuto da segunda intervenção. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta... Peço desculpa. Sim. Sr. Presidente, eu queria fazer um ponto de ordem à mesa porque a Sra. Deputada não esteve a falar do tema para o qual foi convocada a Ordem dos Enfermeiros. E acho que isto é não só deselegante, como não é assim que uma Assembleia deve funcionar, há tempo para tudo, para além de ter dito coisas que não são verdade. Mas essa parte chegaremos daqui a um bocado quando eu intervir. Obrigado. Quero que fique registado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Bastonário. E no contexto das discussões sobre o plano de emergência e transformação da saúde, o Chega considera fundamental que este plano envolva todas as profissões, de maneira equilibrada. No entanto, a ausência de menções e medidas que digam diretamente respeito aos profissionais de enfermagem revela um vazio preocupante. Não há referência, uma única vez, à palavra enfermeiro, nem às suas competências e funções, desvalorizando o papel essencial dos enfermeiros que, no dia-a-dia, são fundamentais para manter o funcionamento eficaz do SNS, nomeadamente a emergência médica. E ora, sabendo que esta é uma profissão que necessita, de facto, de medidas urgentes, e aqui dar nota que o último relatório que foi tornado público pelo anterior Executivo apontava para a falta de 14 mil enfermeiros no país, e sobre este facto todos devemos concordar que só conseguiremos atrair e fixar profissionais se houver a sua necessária valorização em 3 eixos: o salário, a carreira e as condições de trabalho, e esta não é uma questão de agora. Portanto, a tabela salarial permanece inalterada há 15 anos, a progressão na carreira nos moldes atuais exige que os profissionais tenham de trabalhar 100 anos para chegar ao topo. Duas questões muito rápidas. Considera que este plano de emergência foi uma oportunidade perdida para resolver os principais problemas dos enfermeiros. Foi tornado público o encontro que o Sr. Bastonário teve esta segunda-feira com o Sr. Primeiro-Ministro, e a esse respeito gostaria de lhe perguntar se pode partilhar connosco, se sentiu acolhimento às vossas propostas e se houve algum compromisso genuinamente assumido sobre algumas delas, em caso positivo, quais? Um outro segundo tema que gostaria de abordar prende-se com o papel dos enfermeiros especialistas e como estes podem contribuir de uma maneira mais eficiente para o sistema e, consequentemente, contribuir também para a redução de custos do SNS. E aqui gostava de ouvi-lo relativamente às competências do enfermeiro obstetra, uma área crítica do SNS, que atravessa enormíssimas dificuldades pela falta de ação governamental, e para o nosso grupo parlamentar olhamos sempre para a saúde materna como um dos pilares fundamentais dos cuidados de saúde. Fomos o único partido que apresentou na última legislatura um projeto de lei pela normalização das boas práticas no parto e pelo reforço do papel do enfermeiro obstetra. No entanto, estes enfermeiros não são mencionados de forma proeminente nos planos do Governo e nos programas de reestruturação da saúde. Duas questões. Ora, sabendo que a gestão autónoma de grávidas e partos de baixo risco pelos enfermeiros obstetras poderia ajudar
ajudar a resolver a crise também ao nível dos cuidados de emergência, como é que se explica que ainda não tenha sido tomada nenhuma ação concreta neste sentido? E, contrariamente àquilo que foi divulgado pela Sra. Ministra há uns dias, que iria ser associada à linha grávida SNS 24, um segundo momento de pré-triagem realizado por um enfermeiro obstetra, parece-nos uma medida curta e que não resolve o subaproveitamento destes especialistas e, nesse aspecto, também gostava de ouvir a sua opinião. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço que falem só um bocadinho mais baixo, entendo que há alguma dinâmica, porque depois temos alguma dificuldade em ouvir os senhores deputados. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Precisamente. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, o Sr. Enfermeiro João Paulo Carvalho. É sempre um gosto estar convosco e recebermos aqui nesta casa. E, na verdade, é importante ouvir a opinião dos enfermeiros, porque podem ser aqui um vetor importante na melhoria daquilo que é para a emergência hospitalar e o funcionamento do INEM. Quando nós tentamos, de facto, perceber o que é que está mal com o INEM, é um desafio homérico, porque está muita coisa errada com o INEM, desde logo a ideia que o INEM deveria ser tudo e mais alguma coisa. Deveria ser não apenas uma entidade coordenadora, fiscalizadora e auditora também, mas também um prestador. E isso, enfim, acabou por dar aso aqui a algumas situações que claramente não estão como deveriam. E, portanto, o INEM falha a montante quando demora a chegar a quem precisa e depois falha no momento da prestação de cuidados, porque muitas vezes quem lá chega são bombeiros, e ainda bem que lá chegam, mas que não têm o tal fator de diferenciação, as tais competências para poder prestar alguns cuidados de saúde que podem ser absolutamente críticos nestes momentos. Outros países têm figuras, como por exemplo os paramédicos, que permitem precisamente cobrir esta limitação de não estar lá um médico, e não é possível ter um médico em todas as ambulâncias, mas na verdade, em boa verdade, nós em Portugal temos a figura de um enfermeiro especialista de pré-emergência hospitalar que claramente, de emergência pré-hospitalar, melhor dizendo, que claramente pode ser uma ajuda, um auxílio muito importante quando, de facto, é possível chegar ao local. Portanto, a questão aqui que se coloca é qual é a visão que a Ordem tem sobre a integração destes enfermeiros especialistas no contexto do INEM e o que é que poderia ser feito mais nesse sentido, porque pode ser uma forma de reforçar os cuidados que são prestados. De resto, só retificar aqui um número que foi dito, 90 milhões foi de facto o dinheiro que foi transferido indevidamente, e isto é uma consideração política, não legal, obviamente, do INEM para o Estado Central, e digo indevidamente porque o financiamento do INEM é 5% de diversos seguros de vida, seguros de saúde, e, portanto, não é dinheiro que pertence ao Orçamento do Estado para o Governo dispor dele como entender. E a esses 90 milhões de euros acresceram depois 30 milhões de euros nos 2 anos seguintes à pandemia. E, portanto, no total, estamos a falar de 120 milhões de euros que, de facto, foram transferidos, uma vez mais, indevidamente, apreciação política, do INEM para o Estado Central. Enfim, isto era só para, não é nenhuma questão, era só para, foi discutido isso e, portanto, era só para retificar esse ponto. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa vinda. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, neste momento, passamos, então, novamente a palavra ao Sr. Bastonário e têm 16 minutos para... não temos... 12 minutos. Não temos o Sr. Deputado Paulo Moacho, que eu tinha aqui considerado. Sr. Bastonário, 12 minutos para responder às questões que forem concretas. Faço aqui um esclarecimento. A vossa vinda tem um objeto que está aqui claramente identificado e a vossa obrigação é para com este objeto que aqui consta e, portanto, façam esse esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado pelas questões. Na verdade, o objeto da nossa vinda tem a ver com a questão da emergência médica em Portugal. Obviamente que, independentemente disso, posso abordar aqui algumas questões relacionadas com o plano
de emergência para a saúde, mas eu gostava que o meu primeiro foco fosse naturalmente para esta questão da emergência médica. Eu, na minha intervenção inicial, falei claramente daqueles dois factos que para nós são fundamentais, dois pilares. Por um lado, relativamente à questão do próprio sistema integrado de emergência médica, em que devíamos de reforçar aquelas que são as competências, quer dos bombeiros, quer da Cruz Vermelha Portuguesa, no sentido só deste socorro, mas do socorro menos diferenciado, e o INEM focar-se claramente naquele que é o socorro diferenciado. E a esse nível, obviamente, que a questão do Sr. Deputado Mário Amorim é fundamental relativamente aos enfermeiros que temos formados com a competência em emergência extra-hospitalar e também os enfermeiros especialistas em enfermagem à pessoa em situação crítica, que podem ter um papel fundamental relativamente a essa matéria. E essa foi uma das propostas que nós lançámos, nomeadamente no ofício que falei ao Ministério da Saúde, no sentido de garantir que o acesso mais diferenciado a estes meios de socorro, quer nas VMERs, quer no Helitransporte, quer nas CIVs, que preferencialmente fossem assegurados por estes enfermeiros especialistas em enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica e, na ausência destes, pudessem estar aqueles a quem a Ordem atribui a tal competência do extra-hospitalar. E este é um dos pontos também fundamentais neste âmbito desta reestruturação que deve ocorrer na emergência em Portugal. Por outro lado, temos a questão que eu acho que é importante nós falarmos, a rede de suporte imediato de vida, que há muito a Ordem tem vindo a alertar para a necessidade de se proceder ao seu alargamento, permitindo garantir esta equidade de acesso mais diferenciado do ponto de vista da emergência médica ao cidadão, e, nesse sentido, os dois despachos existentes relativamente a esta matéria do suporte imediato de vida falam exatamente isso, nessa possibilidade desse alargamento, mas nós continuamos, por exemplo, sem CIV, e eu gostava de deixar isto muito claro aos seus deputados, nomeadamente a CIV de Algueirão, Mãe Martins, a de Montijo, Montemoro Novo, São João da Madeira e Macedo Cavaleiros são CIVs que ainda não foram implementadas e que naturalmente estão nestes despachos, mas que ainda não conseguimos concretizar enquanto país. E, portanto, isto seria muito importante. Por outro lado, também ao nível deste suporte imediato de vida, destas CIVs que têm naturalmente um enfermeiro na sua tripulação, era importante, de facto, nós conseguirmos, de uma vez por todas, monitorizar o bom funcionamento dos protocolos CIV e garantir, nomeadamente, a sua atualização, tendo em conta as boas práticas e a evidência internacional. E eu relembro que estes protocolos CIV estão vigentes há 13 anos sem que haja nenhuma atualização e, do ponto de vista das competências, todas as profissões já se desenvolveram ao longo destes 13 anos, mas estes algoritmos, estes protocolos continuam exatamente iguais. E, portanto, era uma boa proposta podermos juntar a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros no sentido de conseguirmos esta atualização destes mesmos algoritmos de suporte imediato de vida. Por outro lado, também foi aqui abordado a questão da própria integração e dos centros de orientação de doentes urgentes, os CODUs, com a integração de enfermeiros nas equipas desse CODU. Nós já tivemos em Portugal esta realidade, mas em termos de continente, foi abandonada, mas eu gostava que pudessem olhar quer para a região autónoma dos Açores, quer para a região autónoma da Madeira, onde acontece exatamente isto, termos enfermeiros nestes CODUs e permitindo alcançar também ganhos, mais-valias resultantes da inclusão destes profissionais nas equipas, tendo presente que estes enfermeiros podem ser chamados a apoiar na gestão do doente crítico, nomeadamente ao nível das vagas hospitalares e comunicação com as equipas dos serviços de urgência e de medicina intensiva. Uma das outras propostas que é importante tem a ver, no fundo, com esta questão de se considerar importante a alteração do próprio sistema de triagem em Portugal.
quer do ponto de vista da rede de urgência hospitalar, quer da emergência pré-hospitalar. O próprio sistema que é utilizado deve ser o mesmo. Neste momento, o sistema não permite, de facto, uma articulação entre o pré-hospitalar e o serviço de urgência, com muitas dificuldades do ponto de vista da informação e do acesso à informação e esta partilha da própria informação. E, portanto, se tivéssemos um sistema que permitisse esta mobilidade da informação, seria, obviamente, muitíssimo importante. Relativamente há algumas questões que foram levantadas e eu gostava mesmo de poder esclarecer. Relativamente ao plano de emergência, obviamente que o plano de emergência tem uma série de propostas que ninguém pensaria que em 60 dias poderiam resolver o problema da saúde em Portugal, até porque todos sabemos que são problemas que não são de ontem, nem de ontem, são problemas antigos, com grandes carências do ponto de vista dos recursos humanos e estruturais, e naturalmente que qualquer reforma na saúde precisa de tempo para a sua implementação. Gostava só também de falar relativamente à reunião que o Sr. Primeiro-Ministro teve com a Ordem dos Enfermeiros e que, obviamente, tornamos pública. As nossas preocupações e os assuntos que, obviamente, levamos ao Sr. Primeiro-Ministro têm a ver, em primeiro ponto, com a questão da valorização da profissão. Naqueles 3 eixos que a Sra. Deputada Marta Silva falou, relativamente ao salário, relativamente à carreira e às condições de trabalho, porque, na verdade, os enfermeiros há mais de 15 anos que não veem a sua grelha salarial atualizada e, portanto, é uma das grandes preocupações nossas também enquanto Ordem, porque interfere, obviamente, naquilo que é a própria dignidade da profissão e relativamente à carreira, obviamente que também já não reflete a diferenciação dos enfermeiros atualmente e, portanto, precisávamos de uma revisão, até do ponto de vista da questão que se colocou do alargamento das competências, que foi um outro assunto que falámos e que poderia resolver muitos dos problemas que hoje o país é confrontado relativamente, por exemplo, à área da saúde materna, mas podemos falar noutras. Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica têm a competência até atribuída por uma diretiva comunitária que foi transposta para o regime jurídico português em 2009, mas que depois nenhum governo a regulamentou na sua plenitude. E, portanto, é necessário esta regulamentação para o regime jurídico português, no sentido de os enfermeiros poderem fazer, dentro da sua autonomia, todo o acompanhamento da gravidez de baixo risco. Obviamente que a linha do SNS 24 e a linha do SNS grávida não vai resolver o problema das maternidades, mas vai ajudar muito nesta triagem que vai ser feita por este enfermeiro especialista em saúde materna, de podermos, dentro da categorização do risco daquela grávida, poder ser alocado ao recurso necessário, nomeadamente aos cuidados de saúde primários, aos cuidados hospitalares, enfim, poder-lhe dizer que um outro recurso na comunidade e, portanto, esta linha terá, obviamente, aqui uma função importante, mas não vai resolver o problema das maternidades. Sei e temos, e a Ordem indicou, elementos para integrar um grupo de trabalho que foi constituído exatamente para esta reforma da saúde materna em Portugal. E, portanto, estamos também muito otimistas em relação a esta matéria, porque entendemos, e eu acho que o Governo e o Ministério da Saúde entendeu que tem aqui a possibilidade de poder recorrer àquelas que são as competências dos enfermeiros especialistas, no sentido de conseguirmos, em 50% do número de grávidas, estamos a falar de partos de baixo risco, os enfermeiros podem assegurar 50% dos nascimentos em Portugal de forma autónoma. Não quer dizer que eles já não o façam hoje, mas eles podem o fazer de forma autónoma. A própria orientação da Direção-Geral da Saúde já permite até o internamento por parte dos enfermeiros especialistas nestas grávidas e esta gestão do ponto de vista da autonomia da gravidez de baixo risco. Por outro lado, a questão da gestão da doença crónica,
que também deixamos muito claro ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde, que podemos utilizar os enfermeiros no acompanhamento da gestão da doença crónica, no acompanhamento destes doentes, quer do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, quer também nos cuidados hospitalares. 60% do número de consultas médicas hoje feitas são neste acompanhamento da gestão da doença crónica e que os enfermeiros podem ter aqui um papel fundamental e poder depois os profissionais médicos serem alocados, por exemplo, às primeiras consultas ou até a estas consultas da gestão da doença crónica que tenha naturalmente um maior risco. E, portanto, eu acho que o importante e a mensagem que quis deixar ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde é que podem contar com a Ordem dos Enfermeiros e com os enfermeiros empenhados no sentido de arranjar soluções, as melhores soluções para o país, e que temos enfermeiros competentes e com as competências necessárias que podem, de facto, abraçar estes novos projetos, obviamente tendo em consideração a questão da própria valorização da profissão, e nomeadamente a questão do salário e da carreira. E, naturalmente, também o que foi dito do ponto de vista da escassez de enfermeiros no país, dos 14 mil enfermeiros, é de facto do último relatório que foi produzido ainda pelo Executivo anterior, desta carência que temos no país e que precisamos de fazer um levantamento sério destas necessidades no SNS e podermos também ter um plano sério de recrutamento para conseguirmos suprir aquelas que são as necessidades mais prementes. Eu ficava toda a tarde a ouvi-lo, Sr. Bastonário, com a clareza com que nos respondeu e com tudo o que faz sentido. Permitam-me, na posição em que estou, não faço perguntas, mas tenho muita curiosidade e vou tomando as minhas notas e, portanto, muito obrigada por aquilo que partilhou connosco e que vai continuar a partilhar. Na segunda ronda do Grupo Parlamentar do PSD, tomará a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Excepcionalmente tomarei a palavra outra vez. Primeiro, para recordar aquilo que foi o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, ou seja, requerimento para a audiação da Ordem dos Enfermeiros sobre as atuais condições de funcionamento da emergência médica em Portugal. Este documento está com todos os senhores e as senhoras deputadas. Portanto, agradeço à Iniciativa Liberal ter falado sobre esta situação, tal como nós o fizemos. Em segundo, agradecer as respostas que o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros nos deu e deixar aqui uma nota para a Sra. Deputada Sofia Andrade, que é: o Sr. Primeiro-Ministro nunca, mas nunca disse publicamente que as questões da saúde se resolviam em 60 dias. Mas, deixe-me só terminar, mas o Sr. Primeiro-Ministro disse que em 60 dias era apresentado um plano de emergência para a saúde que se iria, por fases, concluir até ao fim de 2025. E se a Sra. Deputada tiver o cuidado de ver aquilo que ele disse, de ver os documentos que existem, vai verificar que o plano de emergência para a saúde, mal ou bem, é para aplicar até ao fim de 2025. E porquê? Porque não é possível, tal como disse, aliás, o Sr. Bastonário há bocado, resolver as questões da saúde, que são muito graves, em alguns casos, resolvê-las de um dia para o outro. Não, para o PS é possível. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada, tem a palavra. 1 minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer à Ordem dos Enfermeiros por todos os contributos que aqui nos deixaram e, de facto, nós reconhecemos com seriedade que os constrangimentos nas condições de funcionamento da emergência médica são reais e na saúde, aliás, como um todo. E, aliás, o verão mostrou-se absolutamente caótico neste aspecto da emergência médica, sendo certo que a preocupação da Sra. Ministra era muita, que se limitou a dizer qualquer coisa como não correu tudo bem. Até aí nós já chegamos. E, portanto, quando falamos de emergência médica, as questões de emergência médica certamente não se esgotam naquele que é o transporte do utente para o hospital. Existe um serviço de urgência em que é necessário ter profissionais que lá trabalhem para prestarem os melhores cuidados à população. E por isso é que nós nos preocupamos efetivamente com os recursos humanos e com a atenção que este Governo dá a este setor e que nos parece que dá muito mais valor ao setor privado em detrimento daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. E termino voltando à questão da saúde materna e obstétrica, porque nos falou da linha SNS
grávida e pergunto-lhe então quantos enfermeiros e especialistas em saúde materna é que estão a operar nesta linha da grávida, porque, como disse, é bom que tenhamos alguém a atender uma chamada, mas é melhor que tenhamos portas abertas para que possamos acudir a quem precisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar... Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega. As mulheres mandam o Sr. Deputado. Ah, não? Então vá. Sra. Deputada Marta Silva. Um agradecimento especial pelas respostas que foram bastante elucidativas e gostaria só de deixar este agradecimento e uma última questão relativamente à criação dos centros de atendimento clínico propostos pelo Governo, que está também ligado, de certa maneira, com o serviço de emergência, porque um dos objetivos é aliviar os serviços de urgência para situações agudas de menor complexidade. Sobre esta matéria, a minha questão volta a ser sobre se acha que este Governo está a garantir o envolvimento da vossa classe também na forma como pretende utilizar adequadamente as vossas competências especializadas e se existe o risco de, mais uma vez, se sobreaproveitar o potencial dos enfermeiros nestes centros de atendimento clínico. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Bastonário, antes de mais, muito obrigado pelas suas respostas. Na sua intervenção, mencionou aqui uma diferenciação adicional dos enfermeiros e o quão útil poderá ser para aliviar a carga que temos no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde como um todo, e que pode ser ao nível da gestão do doente crónico, mas poderíamos discutir também, como acontece em muitos outros países, ao nível da prescrição ou da renovação da prescrição, ao nível do próprio diagnóstico, da condução, da prática autónoma dentro de algumas competências, uma figura que existe em muitos países, por esse mundo fora, que é o enfermeiro de prática avançada, e que talvez esteja na hora de podermos lançar essa discussão em Portugal e de considerarmos a sua implementação. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos 3 minutos. Sr. Bastonário, no máximo, creio que se dermos 4 ou 5 minutos para poder responder, tirar as suas conclusões, aproveitando para aprender um bocadinho convosco, aproveitando a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Eu ainda gostava de ter passado aqui a palavra ao Vice-Presidente, que é perito nesta área da emergência médica, mas eu vou tentar arranjar só um minuto para ele concluir. Dizer só que, relativamente à questão das urgências e das falsas urgências, obviamente que o modelo assistencial que nós hoje temos em Portugal ainda está muito centrado nos hospitais e nós precisamos de desenhar um modelo, de implementar reformas efetivas e centrar este modelo na comunidade. E quando centramos na comunidade, estamos a falar de cuidados de proximidade com as pessoas. Eu relembro que nós temos pessoas idosas com cada vez mais comorbilidades, com mais doença crónica e que, se elas não forem acompanhadas devidamente na comunidade, elas vão agudizar e vão, no fundo, obstruir os serviços de urgência. Basta fazermos as visitas aos serviços de urgência para verificarmos a quantidade de doentes que têm idosos nos corredores dos serviços de urgência que podiam, se fossem devidamente acompanhados na comunidade, com cuidados de proximidade, com o reforço das SCCIs, que é uma das medidas que está no plano de emergência e que nós louvamos relativamente a isso, esta construção destas SCCIs, estes cuidados de proximidade vão retirar muito do peso que hoje existe nos serviços de urgência. Na verdade, estas falsas urgências, que eu não digo que são falsas urgências porque as pessoas, a única porta que está aberta 24 horas por dia é aquele, e quando as pessoas têm necessidades de saúde é lá que eles podem recorrer, porque eles não têm nenhuma estrutura na comunidade que esteja aberta 24 horas por dia. E, portanto, aqui o reforço e aquilo que nós temos dito sempre enquanto ordem é: temos que repensar o modelo, temos que o centrar na comunidade, como acontece em muitos países já europeus, com ganhos em saúde extraordinários. Nós temos o envelhecimento da população. Daqui a 50 anos, 1 em cada 3 pessoas vai ter mais de 65 anos. Vejam que, se nós não fizermos esta reforma do modelo assistencial, de ano para ano, o problema das urgências vai sempre agudizar. Portanto, nós somos altamente defensores daquilo que é um modelo centrado na comunidade, com o reforço das
das equipas comunitárias de apoio no domicílio, ter as pessoas o máximo de tempo possível nos seus domicílios a serem cuidadas por profissionais diferenciados, que é aquilo que acontece em muitos países, como a Suécia, por exemplo, que tem enfermeiros a visitar um doente dependente 5 vezes por dia. Nós aqui em Portugal não temos esta realidade, mas esse doente que é acompanhado no domicílio não vai ocupar uma cama, nem no internamento, nem no serviço de urgência. E isto é que é o nosso foco, é pensarmos naquilo que são medidas do futuro e que são importantes. Obviamente que os centros de atendimento clínico vêm também aqui aliviar este problema das urgências, mas não resolve um problema de fundo que nós temos do ponto de vista da demografia. Obviamente, e ali sou deputado Mário Amorim, agradeço muito as suas palavras e relativamente à questão da prática avançada, é um dos tópicos que nós temos sempre em cima da mesa nas reuniões. Obviamente que hoje o sistema, da forma como está montado, não permite este alargamento das competências dos enfermeiros, mas eu acho que isto é uma realidade que tem mesmo que acontecer. E, na verdade, quando olharmos para trás, vamos verificar o tempo que perdemos por não implementar uma medida destas tão simples. Reparem que hoje uma pessoa que está no domicílio, acamada, para ter uma cama articulada, para ter uma ajuda técnica, precisa de ir a um médico para ter uma receita, para ter como participação. Isto é completamente ridículo atualmente, quando um enfermeiro poderia fazer essa prescrição e essas pessoas terem essa comparticipação. Nós não queremos vir a prescrever medicamentos e outras coisas. Nós queremos é concretizar aquilo que é a nossa intervenção autónoma enquanto enfermeiros. E se esta concretização passar por prescrever uma ajuda técnica, um apósito ou outro tipo de equipamento, que possamos fazer e que o beneficiário tenha essa mesma comparticipação. E, portanto, isto aliviava muito o próprio sistema de saúde. Muito obrigado a todos. Eu vou só perguntar aqui ao enfermeiro João Paulo se ele quer dizer alguma coisa muito rapidamente. Se a senhora Presidente... É possível, 2 minutos, estamos todos de acordo, que uma vez que aqui está, Sr. Enfermeiro, por favor, a palavra é sua. Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade e vou tentar ser então rápido, tendo em conta que trabalho na área da emergência extra-hospitalar desde 2002 e gostaria de vos dizer que não percamos a oportunidade de transformar o nosso sistema integrado de emergência médica, de o repensar. Estamos aqui a discutir alguns assuntos que, na minha modesta opinião, não deixam de ser importantes, mas são paralelos àquilo que é a atividade principal do INEM. No INEM, nós devemos transportar doentes criticamente doentes. As ERPIs, os cuidados de saúde primários, têm que fazer o seu papel no sentido de prestar estes cuidados de proximidade que o Sr. Bastonário disse, de forma a que eles não recorram ao serviço de urgência. Como tal, as nossas propostas, acho que já ficaram claras, é reforçar esta rede de resposta, nomeadamente com a atribuição de mais competências aos bombeiros, à Cruz Vermelha Portuguesa e deixar para o INEM aquilo que realmente é diferenciado, para médicos, enfermeiros e técnicos. Também é importante percebermos de uma vez por todas que é necessário que o Conselho Diretivo do INEM cumpra a lei. Não é possível ter um Instituto Nacional de Emergência Médica, com um presidente e um vogal, quando deveria ter um presidente e 2 vogais. E a nossa proposta é que tenha um enfermeiro-diretor e um diretor clínico que façam parte deste Conselho Diretivo, de forma a podermos ter a melhor evidência científica todos os dias à disposição da população. Relembro que estes utentes, estes doentes que nós atendemos todos os dias, são utentes que podem vir a falecer ou ficar gravemente doentes se a resposta não for eficaz. O que eu vos peço é que olhem para este problema com o máximo de distanciamento político ou partidário, porque isto é um problema de nós todos. Todos nós somos utilizadores dos serviços de emergência médica um dia, ou alguém pode ser da nossa família, e, portanto, também pedir-vos que olhem para o INEM e percebermos que não pode ter esta duplicidade que o deputado Mário Amorim Lopes disse, de papéis, auditor, regulador, certificador, prestador, empregador e ser eficiente. Nós temos que distribuir papéis, temos que definir prioridades, temos que ter um plano de emergência na emergência médica, porque senão são os nossos cidadãos que estão a morrer. E a palavra é essa, porque eu lido com a morte todos os dias, portanto, eles morrem muitas das vezes por falta de assistência. Temos que criar uma rede de assistência que cubra Portugal continental, tal como na Madeira e nos Açores já existe. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro. Sr. Bastonário, não sei se quer dar uma palavra final. Eu queria somente agradecer e agradecer também
à Sra. Presidente Antes de terminar, Sra. Deputada. Sra. Presidente, se me permite, só porque fiz uma questão, e eu percebo a escassez de tempo, mas se me pudesse esclarecer, quando falei na questão da linha SNS grávida, que é uma linha que supostamente será muito específica, portanto, perceber quantos enfermeiros especialistas em saúde materna estão a operar nesta linha. Se puderes esclarecer. Muito bem, e peço desculpa pela ausência de resposta. Nós temos 3.500 enfermeiros especialistas no país, com esta área de especialidade, mas formamos anualmente perto de 500 enfermeiros especialistas em enfermagem em saúde materna e obstétrica. A linha do SNS 24 está a ser operada pela Altice. Nós temos colaborado na identificação de enfermeiros para integrar a linha. Não consigo precisar neste momento quantos enfermeiros especialistas na área da saúde materna estão, mas sei que vai ser reforçada esta área da saúde materna. Mas não lhe sei dizer claramente o número de enfermeiros que temos lá. Palavras finais, Sra. Bastonário. Eu só queria mesmo agradecer à Sra. Presidente da Comissão a paciência que teve connosco. Muito obrigado. E obrigado a todos os senhores deputados. Em nome da Comissão, creio que não ultrapasso as minhas funções, dizendo que foi um gosto ter-vos connosco, sobretudo perceber a forma tranquila com que também nos partilharam o vosso conhecimento, as vossas preocupações e as concretizaram. Com o sentimento que fico, que temos competências, os nossos enfermeiros têm competências cada vez mais diversificadas e há um sentimento que muitas dessas competências poderiam ter um melhor aproveitamento no âmbito do SNS, ajudando a resolver problemas que temos e, portanto, a nossa também, o facto de vivermos mais anos, tem vindo a contribuir para muita dessa pressão e muitas das soluções que aqui colocaram fazem todo o sentido para a demografia que nós temos, que também é muito responsável pela pressão que o SNS tem e, por isso, falamos muitas vezes de médicos e bem, não tantas vezes de enfermeiros, temos que falar mais e de outros profissionais, mas hoje foi dia de falarmos de enfermeiros e muito bem, e muito grata em nome de toda a Comissão pela vossa partilha e creio que não será a última vez que aqui nos encontraremos. Muito obrigada a todos e agora dou por suspensa a reunião. Retomaremos depois da Comissão Permanente. Senhores deputados, muito obrigado. Continuaremos aqui.